Olá! Hoje nós vamos trabalhar com uma gola polo. Essa é uma blusinha feita em máquina industrial, na máquina 10. Mas a gola polo, que é essa gola firmezinha, simples, não é dupla, ela é feita também, possível de se fazer, em máquina de tricô doméstica. A gola polo pode ser com abertura pequena, como essa, ou mais comprida. Essa, por ser pequena, ela simplesmente arredonda na base, cerca de 5 centímetros, ela arredonda e continua para cima, mas pode ser sobreposta também quando é um comprimento um pouco maior. É um tipo de gola fácil de fazer, mas precisa da frontura. Então, quem não tem a frontura ainda, eu tenho outros modelos que com o tempo eu vou mostrando de fazer gola polo na máquina apenas. Mas hoje vamos trabalhar com a frontura. Então, eu vou trabalhar com uma miniatura de blusa e fazendo a gola polo e o acabamento frontal. Vamos para a máquina. Fazendo a gola, para 2 fios, eu costumo colocar gola polo 120 pontos. 2 fios, 2,28. Se eu usar a lã 315, por exemplo, que é um pouco mais grossa que essa, eu coloco 110 pontos para uma camisa, para uma blusa normal. Se for um casacão, 114, 116. Um casaco também pode ser usado gola desse mesmo tipo. Essa suponhamos que seja uma gola polo para uma blusa fechada, tipo uma camisa. Aqui eu não vou pôr 120, eu vou pôr um pouquinho menos do que isso, mas o efeito é o mesmo, já que a minha blusa não é uma blusa real, é apenas uma amostra. Coloco os pontos todos chamados para cima, botão de deslocamento no H. Vamos trabalhar com malha fechada. A gola polo pode ser feita também em malha aberta, usando frontura. O que é uma malha fechada? Eu já mostro. Primeira carreira na regulagem 0. Faço a carreira, ponho o pente. Aqui eu uso colocar 3 pesos, desses pesos grandes. Um bem centralizado e um em cada extremidade. Aumento a regulagem para 4. Máquina e frontura. Primeiro parte, ergo o PR. A máquina fica com um som mais pesado, por isso é sempre bom pôr peso e ir devagar. Normalmente eu faria o circular, essas 2 carreiras em tubular, e depois desligaria o parte e o PR. Nessa daqui eu não vou fazer isso, eu vou fazer uma borda de circular, com 6 carreiras. Então, foram 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, desligo o parte, continuo com o PR levantado. O que significa isso? A máquina fechou todos os pontos, tecendo as agulhas da frontura e da máquina. PR continua levantado. Agora eu vou tecer as carreiras assim. Isso é uma malha fechada. Fechada por quê? Porque ela fica presa, ela não cede em largura. Ela não cede, ela fica firme. Trabalhou somente a máquina. Trabalha todas as carreiras. Só a máquina e todas as carreiras. Assim eu vou fazendo a altura da gola que eu queira.
Em casacos grandes, em casacão ou casacos abertos, não camisa, eu faço uma quantia em centímetros. 16 centímetros para um casacão é muito bom. Não posso fazer uma gola muito pequena se o casaco é aberto, porque senão ela não tem firmeza, ela fica perdendo para todo lado. Na lateral é reto. Fiz 46 carreiras, aperto o parte novamente e elevo a regulagem para 5. Vamos fazer um tubular agora com 12 a 14 carreiras, dependendo também da grossura do trabalho que vai ser encaixada essa gola. 12 carreiras é o normal para uma malha lisa, 14 carreiras é para uma malha mais grossa. Para casacão, por exemplo, é melhor fazer 14 ou 16 também. Tiro com linha de outra cor, uma boa quantia de linha de outra cor também. Se eu fiz 12 carreiras aqui, tiro com linha de outra cor, 12, 14, porque essa é uma malha que vai ser costurada à mão ou à máquina remalhadeira, e ela precisa ter uma quantia razoável para não desfiar a linha de outra cor e acabar perdendo os pontos. Se eu uso uma linha de outra cor mais grossa, aumento a regulagem também para tirá-la, para não haver falhas aqui. Uma quantia razoável de linha de outra cor ajuda também a prender na hora da costura. Aqui a minha linha tem bastante nó, então... Malha aberta é diferente dessa malha fechada. A malha fechada tem sentido. Esse é o lado direito, esse é o lado avesso. Então, quando for costurar, eu preciso colocar a gola que ela fique no formato certo. Mas isso é para a hora da costura. A borda que foi dada aqui também poderia ser em outra cor, um vivo, um viés. Fazer essa borda de 6 carreiras em outra cor fica muito bonitinho. Geralmente eu faço os acabamentos com um viés, com uma carreira com 6 carreiras de linha preta, por exemplo, e o restante da blusa numa cor só. Então, o acabamento em cima também, 6 carreiras com cor do mesmo viés, fica muito interessante. Observando, aqui eu usei regulagem 4 para 2 fios, fiz 46 carreiras e a gola deu 8 centímetros. Isso é para uma gola polo, para uma camisa, para uma blusa fechada. Se for um casacão, 8 centímetros é pouco. Ele fica muito estreito. Então, para adulto, é evidente. Calcula, com base numa gola fechada, quantas carreiras fazer para um casacão, para um casaco. Mais do que 46 carreiras. E depois, 12 carreiras de tubular. Para que acomode aqui dentro a parte da blusa e fique o acabamento limpo. Ela é reta na lateral, nas duas laterais. Gola polo é reta. Também já fizemos outras com aumentos ou diminuições, no caso. Que daí ela fica bicuda. Ok? Essa seria a nossa gola polo. Na frente, começo a abertura para a gola polo, ou na altura da cava, ou um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Isso depende. Já remalhei os pontos da base da cava, zerei o marcador. Vamos começar essa abertura agora.
Deixo o lado esquerdo em suspenso. Carro no H. Tem outras formas de fazer o trabalho, remalhando aqui uma base para depois encaixar o acabamento, ou fazê-la dessa forma que nós vamos fazer aqui, sem remalhar base para encaixe. No lado esquerdo, eu vou seguir reto. No lado direito, eu ainda tenho que fazer algumas diminuições para o arredondado da cava. É uma manga redonda. Fiz 3 diminuições, agora vou seguir até o início do decote redondo. Cheguei na altura do decote. Lembrando, eu tenho aqui uma amostra, não é uma blusa real, é uma blusa em miniatura. Deixo pontos para o ombro, digamos que eu tenha 24 pontos. Então, esses 24 eu não posso mexer, eles vão ser parte do ombro. Conto mais o número de agulhas que eu quero para fazer um arredondado do decote. Em blusa adulto, geralmente eu uso 8 agulhas. Aqui eu vou deixar 8 agulhas para esse arredondado. As demais são base do decote redondo. Então, deixo elas em suspenso também. Quando eu venho para o lado delas, elevo uma, outra. Essas 8 agulhas que eu deixei para o arredondado vão sendo elevadas a cada carreira, a cada vez que o carro está na esquerda. Aqui passou um nó. Em trabalhos reais, em blusas, encomenda ou para entrega, eu não deixo nó no interior da peça. Eu puxo ele para o lado. Aqui é uma amostra, eu vou deixá-lo assim, desconsidere. Oito agulhas já elevadas. Agora, sigo a minha cava, suponhamos tenha 80 carreiras, então o restante eu sigo reto. Começo o ombro. Remalho. Esses pontos que foram a base do decote e os pontos elevados para o arredondado, também remalho todos. Depois que eu remalhei essa parte, faço o lado esquerdo da mesma forma. Tecendo, fazendo o arredondado do decote, fazendo o ombro. Para esse modelo de abertura aqui, que eu não deixo base para o acabamento, eu também preciso fazer casa de botão. Fiz uma aqui embaixo em 24 carreiras, agora eu vou fazer outra aqui, somente transportando um ponto para um lado, outro para o outro. Faço uma carreira, dispenso essa laçada grande, pego o fio que formou essa laçada, com o transportador, dou uma girada nele e coloco o ponto para trabalho. Assim eu fico com uma casa para botão médio. Se eu quero uma casa maior, faço mais pontos
transportados. Em 50 carreiras, começo o decote do mesmo lado, da mesma forma que eu fiz o lado de cá. Conto os pontos para ombro, mais 8, o restante fica de base de decote. Assim eu tenho um decote arredondado, bem bonito. E o ombro feito. O lado de cá é igual. Uma sugestão para acabamento: coloco 7 pontos, enlaço, na mesma regulagem que eu teci a malha. 2 carreiras, apanho a parte da frente, e pego um dos lados, uma laçada, coloco na última agulha que está sendo trabalhada. Faço 2 carreiras, apanho outra laçada, coloco na mesma agulha, na última que está sendo trabalhada. E assim eu vou descendo e colocando as laçadas na última agulha, até chegar no final dessa abertura. Última laçada que eu peguei, aumento a regulagem para 10, faço uma carreira, volto à regulagem anterior, começo a pegar do outro lado agora as laçadas. Nessa altura em que eu tenho a casa de botão feita na parte da blusa, eu também preciso fazer a casa de botão na parte do acabamento, porque ele vai ficar por dentro. Então, faço uma casa de botão aqui também, na mesma quantia de pontos que eu transportei para o outro lado. Dispenso a laçada, giro o transportador e coloco na agulha. Assim eu faço o ponto e ele fica firme. Tenho a casa de botão correspondente ao lado de cá. Vou fazendo o apanhe até chegar nessa outra casa de botão também. Cheguei no momento de fazer a casa de botão. Dispenso a laçada grande, giro o transportador e coloco o ponto na agulha.
E aqui remalho todos os pontos. Esse é uma sugestão de acabamento. Existem outros também que podem ser feitos. E agora é só ir para a mesa mostrar o resultado. O acabamento no lado que tem os furinhos para casa de botão, eu preciso que ele fique pespontado. Então, dobro ele por dentro, bem na margem, e faço uma costura bem de leve em alguns pontos, não em todos, em alguns pontos, para fechar o acabamento. Pode ser em ponto caseado, pode ser em vai e vem, enfim, eu preciso que ele fique firme, que ele fique preso. Aqui a costura interna foi feita somente na parte que tem casa de botão. Os botões são, para esse tamanho de casa, são botões até 1 centímetro. Botões maiores precisam de uma casa um pouquinho maior do que essa. Esse é um botão de camisa, típico de camisa. Ele passa normal ali, preso nessa parte interna do acabamento que foi feito agora. O acabamento vem, contorna, uma parte é costurada, uma parte vai ser pregado o botão, então ela não é costurada, precisa ser vaporizada para ela ficar firme. Presos os botõezinhos aqui, foi dada a última casa de botão um pouco para baixo, porque nós temos ainda a gola para prender. Então, lembrar de deixar a casa de botão um pouquinho mais para baixo, porque senão, quando for costurada aqui, eu consumo algumas carreiras, e isso não pode acontecer. Como pregar a gola? Lembra? Ela tem lado direito e tem lado avesso. Se eu coloco ela errada, por exemplo, direito com direito, quando ela é virada, ela fica ao contrário. Então, sempre na hora que costura, uma gola feita assim, em malha fechada, precisa ser colocado no lado direito do trabalho, avesso da malha. Encaixo aqui, alfineto. Vou alfinetando toda a volta da gola na peça. Costas e volto pelo outro lado da frente, até onde eu vou chegar. Eu não posso chegar a colocar a gola até a pontinha desse acabamento. O acabamento que leva os botões fica por baixo, então eu não posso que a gola chegue até ele, ela só chega até o decote da peça. Eu preciso colocar a gola somente até onde o acabamento começa, para que ela não fique sobreposta quando fechar essa camisa, ok? Virando a gola, ela fica direito com direito da malha. Essa gola foi feita na frontura. Existem formas de se fazer na máquina. Em outros vídeos eu mostro como fazê-lo. Um detalhe aqui que também ficaria bastante interessante, se fosse feito um viés de outra cor na gola, essa parte interna do acabamento aqui também fazer nessa mesma cor ficaria bem interessante. Digamos que aqui eu tivesse feito um viés preto, essa parte interna do acabamento também em preto, quando ela abre, quando ela fica aberta, ficaria bem gracioso, bem interessante. Ou listadinho, também é bem bonito. Eu deixo na descrição a forma de costura desse acabamento em tubular, tanto a parte de dentro quanto a parte de fora. Ok? Nossa ideia então para hoje, uma gola polo com abertura feita na máquina. O abraço para hoje vai para Dalva Mesga, Shirley Diniz, Galina
da Bielorrússia. Larissa Rumiantesva, me desculpe se a pronúncia não for assim, ela é da Rússia. Nancy Portela, Soneli Magalhães, Miriam Linhares, Cleide Aparecida dos Santos e Naira Giroto. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Bom trabalho!